Dia 5 de fevereiro de 2024, segunda-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, sejam bem-vindos a mais um dia de estudo da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar esse estudo de hoje, estudo de número 5, e vamos observar como que a gente escreve 5 em inglês. Então, 5, a gente vai escrever, repete comigo, five. Five, letra F, letra I, letra V e letra E. Ah, teacher, não fala five. Não. Você que não conhece nada de inglês ainda, a leitura não é five. Para muitos, já tem um pouco de habilidade em relação a você se comunicar através dos números. Então, número 5, nós estamos no mês de fevereiro. February. Repete comigo. February. 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 E hoje é dia, no caso aqui a gente fala dia 5. A identificação em inglês seria dia quinto. Por isso que do lado aqui eu coloquei essa letra TH, indicando que o número é ordinal, assim como a gente já veio conversando nas últimas aulas. O ano de 2024, repete comigo, como que a gente fala 2000? 2000, 2000, 2000, 2024, 2024. 2024. 2024. Não se preocupe, lindas e lindos, com os números, que em breve a gente também vai entrar nesse tema. Vamos realizar aulas que serão totalmente dedicadas ao aprendizado dos números. O dia de hoje é segunda-feira. Monday. Monday. Número 5 e o número quinto. Vamos identificar aqui como que é o número 5 e como que é o número quinto. Então, número 5 a gente acabou de escrever aqui do lado, é five. E aí, o número 5 é fifth. Repete comigo. Fifth. 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 Número 5. Número quinto. Forma ordinal. The weather. The weather is... Hoje, mais uma vez, cloudy. The weather is cloudy. The weather is cloudy. The weather is cloudy. O clima. O clima está o quê? Nublado. E vamos identificar aqui embaixo a estação do momento. The season is summer. Que a estação é o verão. A gente já, nos estudos anteriores, observou as estações, observamos como que a gente pode definir o clima do dia, como que ele está. Então, você que está chegando agora no estudo do número 5, não deixe de conferir os estudos anteriores que já estão disponíveis na nossa página no YouTube. Você pode ir lá assisti-los quantas vezes você quiser, em qualquer horário, e assim aperfeiçoar ainda mais o seu inglês. Muito bem, vamos para a nossa próxima página. No estudo anterior, nós estávamos realizando a criação dos pronomes, já agregando eles com um verbo. Então, os pronomes tradicionais nós iremos utilizar para realizar a conjugação dos pronomes, dos verbos. Serão, repete comigo, I, you, he, she, it, we, you, they. Lembre-se da pronúncia do TH, que é esse som que a gente vai continuar treinando e que cada vez mais ele vai sair mais natural do inglês. É o they, they, they. Muito bem. Agora,
O verbo que a gente utilizou no nosso último estudo, que foi o verbo to work, é o verbo trabalhar. E aí a gente fez um comparativo com o verbo to work, certo? A gente colocou ele aqui e fez a conjugação do verbo. Em inglês, quando você está conjugando o verbo no presente simples, ou seja, no agora, por exemplo, né? I work. Eu trabalho. É um hábito meu. Eu trabalho todos os dias. Eu realizo o hábito de trabalhar. E, se você estiver realizando a ação agora, a gente vai estudar mais para frente, quando a gente vai falar I am working, que é o presente simples continuous, né? Que a ação, por exemplo, está acontecendo agora, ela também tem o hábito de acontecer. Mas a gente vai conversar mais sobre isso mais adiante. O que a gente vai observar hoje nesse momento? Que quando você está conjugando o verbo work, ele tem três pequenas alterações. Elas vão acontecer nos pronomes he, she e it. Assim seria representado eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, ela ou ele trabalha quando não é um ser humano, nós trabalhamos, vocês trabalham e elas e eles trabalham. Então, observa que em inglês, olha só como o verbo sofreu pouca variação. A variação dele foi simplesmente a letra S aqui, que foi alterada. Vamos observar agora um outro verbo. E eu vou voltar aqui depois, fazer mais um comentário. Vamos colocar aqui o verbo amar. Você que já conhece, o verbo amar em inglês é o verbo to love, amar. E, lembrando, o T e o O que está aqui na frente, que a gente fala to love, ele indica que esse verbo aqui está no infinitivo, ou seja, que ele é amar. Aqui embaixo, eu não vou utilizar o to na hora que eu for conjugar ele. Então, aqui embaixo, por exemplo, vou trocar a cor aqui. Vamos fazer a conjugação do verbo. Por exemplo, eu amo. I love. Eu amo. I love. Você ama. You love. Ele ama. Ela ama. Ou ele ou ela ama quando não é uma pessoa. Vai sofrer uma pequena alteração aqui que a gente já vai colocar. Nós amamos. We love. Vocês amam. You love. E elas e eles amam. They love. Observe aqui em inglês, o verbo não sofre tanta alteração. Se a gente fizer um comparativo com o português, vou colocar aqui onde sofreu alteração, olha só como é que vai ficar. Ele ama. He loves. Ela ama. She loves. E ela ou ele ama quando não é um ser humano. It loves. Eu vou reforçar esse lance do quando não é um ser humano já. Mas primeiro vamos colocar aqui um comparativo com o português. Eu, você, ela, ele, ela e ele. Quando não é um ser humano, nós, vocês e elas e eles. E aí agora, vamos fazer a conjugação do verbo em português. Verbo amar. Eu amo, você ama. Então o verbo já para aqui. Essa aqui é a base. E aí, em português, de acordo com o pronome, o verbo vai sofrer alteração, né? Se eu estou falando no primeiro pronome aqui, que é o eu, vai ficar eu amo. A gente vai colocar aqui a letra O. Aí, você ama ela, vamos inverter aqui, eu coloquei o ela e o ele. Ele, ela. Ele ama, ela ama. Ele ou ela ama, nós amamos.
Vocês amam e elas e eles amam. Meninas e lindos, observa só em português como o verbo ele vai sendo alterado de acordo com o pronome. Né? Ele teve quantas transformações aqui? Ele uma hora foi o, depois ele foi a, depois ele foi amos e depois ele foi an. Em inglês, quantas transformações aconteceram? Uma só. O verbo recebeu a letra S. E somente aqui, ó, quando foi os pronomes he, o she e o it. E isso vai se repetir. Quando isso vai se repetir? Toda vez que a gente for criar uma frase no presente simples em inglês. É assim que se escreve. Repete comigo. Present simple. Present simple. Present simple. Então, toda vez que a gente for fazer uma conjugação de verbo, a gente vai criar uma frase. As frases são criadas dessa forma, uma combinação de palavras. Você tem um pronome, você tem um verbo, você tem um substantivo, um adjetivo, um advérbio, uma preposição. E assim as frases vão sendo formadas. Nós, aqui juntos, no dia a dia nosso de estudos, a gente vai desenvolver essas habilidades. A gente vai aprender as palavras e a gente vai aprender como juntar elas e criar frases. Vamos observar os pequenos detalhes através dessas aulas aqui que são explicativas. Você, linda e lindo, que deseja desenvolver a sua capacidade de conversação em inglês, você pode entrar em contato através do número que está disponível aqui na descrição desse vídeo, conversar através do WhatsApp e agendar uma aula para você começar a praticar a sua habilidade da conversação. Só praticando que você realmente vai desenvolver essa habilidade. E aqui, para nós brasileiros, que moramos no Brasil, nem sempre a gente tem com quem poder exercer essa habilidade da conversação. Às vezes a gente fica assim meio não tem tanta segurança, muitas vezes a gente tem um pouco tímido. Você precisa praticar para você desenvolver essa habilidade e conseguir conversar com naturalidade e alcançar a desejada fluência de muitos nós que almejamos nos comunicar bem em inglês, desejamos. Então, entre em contato e vamos começar a desenvolver essa sua habilidade. Além disso, voltamos aqui para o nosso estudo explicativo, onde a gente observa a língua inglesa, a criação, a estrutura e como a gente coloca os pingos no is e aprende muito bem essa linguagem. Então, observa só, nesse aspecto do verbo, como foi simplesmente a alteração aqui. Isso ajuda muito. Essa parte do inglês ajuda. A parte onde, na hora que você vai fazer conjugação de verbo, não muda tanto. Imagina só se fosse várias alterações aqui, lindas e lindos, após o verbo. Seria muito mais difícil a gente memorizar exatamente cada um deles. Né? Seria mais fácil ainda se não mudasse nenhum. Não precisava nem colocar essa letra S aí. Poderia ser tudo I love, you love, he love, she love, it love, we love, you love, they love. Pensando em uma linguagem de comunicação global, estruturada, seria muito mais fácil. Mas sofre um pouquinho essa alteração nesses três pronomes. Vamos voltar no quadro anterior. Vamos colocar aqui do lado do work. Vamos colocar aqui o verbo love. A gente criando um comparativo, olha só. Colocar o love e a gente repete ele aqui. E aí, aonde que ele sofreu alteração? No mesmo lugar que o work sofreu alteração. Observa só. Então, eu amo, I love. Você ama, you love. Ele ama, he loves. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works.
É só você pronunciar no final. Works, loves, o som da letra S. Vamos para mais um exemplo, para você já ir criando isso dentro da sua mente. Vamos para a próxima página aqui. Dá tempo da gente fazer mais um exemplo. E vamos colocar o exemplo do próximo verbo. Vamos colocar o verbo cozinhar. E o verbo cozinhar em inglês é o verbo to cook. To cook. Esse é o verbo cozinhar. Trazer um pouquinho para baixo aqui. Verbo cozinhar. To cook. E aí a gente vai conjugar em inglês. Eu cozinho. I cook. Você cozinha. You cook. Ele cozinha. A gente vai colocar uma alteraçãozinha aqui já. Vamos colocar o cozinha para todo mundo aqui já, né? Copiar esse aqui. Aqui. Todo mundo aqui ganhou o cook, que é o verbo cozinhar. E aí, em inglês, vai sofrer uma pequena alteração no pronome she, he, it. Então, eu cozinho, I cook. Você cozinha, you cook. Ele cozinha, he cooks. Ela cozinha, she cooks. Ele ou ela cozinha quando não é um ser humano, it cooks. E aí, do outro lado, vamos colocar o comparativo aqui com a língua portuguesa. E aqui vamos colocar a base do verbo, que é o cozinhe e parou no H. Essa é a base do verbo. Seria como se fosse o cook, né? E aí, em português? Imagina se fosse assim, né? Desse jeito. Sem ter alteração. Para nós que já estamos acostumados, soa muito estranho, mas para quem nunca falou a língua portuguesa, seria mais fácil. Eu cozinho, você cozinha, ele cozinha, ela ou ele cozinha, nós cozinhamos, vocês cozinham, elas e eles cozinham. Amar, cozinhar, trabalhar são verbos que terminam com ar em inglês, quando eles estão na sua forma infinitiva. A gente tem ar, air, ir. O verbo trabalhar termina com ar. O verbo cozinhar termina com ar. O verbo amar, que a gente acabou de fazer, também termina com ar. Então, em inglês, para a gente identificar que o verbo, que ele está no infinitivo, o que eu falei para vocês? A gente vai usar o to na frente do verbo. Então, sempre que você observar uma frase que esteja to cook, não tem um pronome aqui antes do cook, diferente daqui de baixo. O que você tem antes do cook aqui? Um pronome. Muito bem, verbo conjugado. Agora, se você tem o to antes do cook, esse verbo está no infinitivo. Ele é cozinhar. Assim como o love, se ele tem o to na frente dele, ele é amar. Ok. Agora, vamos levar o verbo cook também lá para a nossa construção. E a gente coloca o verbo to cook aqui. E aí, mais uma vez, sofreu uma pequena alteração. Qual foi a alteração que ele vai sofrer? Ele vai ganhar aqui 3 letras S. Opa, S pequenininho, né? Igual aconteceu com o work. Igual aconteceu com o love. Então, eu cozinho. I cook. Você cozinha. You cook. Ele cozinha. He cooks. Ela cozinha. She cooks. Ela ou ele cozinha quando não é um ser humano. It cooks. Teacher, como assim esse pronome it? Ainda não fixou muito bem na minha cabeça o uso dele. Você vai usar o pronome it quando você não estiver falando de uma pessoa. Ah, mas como assim? Vamos criar um exemplo aqui para ficar bem claro a ideia do it, porque não existe isso na língua portuguesa, né?
Vamos falar assim, por exemplo. O meu pai, ele, ele cozinha muito bem. Nossa, ele faz umas comidas deliciosas. Ele cozinha muito bem. E aí, aqui a gente está falando do meu pai, por exemplo. Agora aqui embaixo, ele cozinha muito bem. De quem eu tô falando aqui? Eu tô falando de um forno que eu fiz. Um forno de pizza. Foi feito a barro. Esse forno, ele é espetacular. Ele cozinha muito bem. Observa só em inglês o fato do pronome. Se você está falando que ele cozinha e ele é seu pai, ele é uma pessoa, é o he. He cooks, certo? Porque tem alteração com S. E vamos falar very well. Para muito bem. Então, nesse momento, o he, o ele. Agora, aqui embaixo, ele cozinha muito bem no forno. Eu não vou falar he para o forno. Eu vou falar it. It cooks very well. Quando não é um ser humano e a gente está falando ele em inglês, vamos falar o it. Quando for um ser humano, a gente vai falar o he. Assim como se fosse, por exemplo, minha mãe, ela cozinha muito bem. Eu iria falar o she aqui. She cooks very well. E se aqui embaixo eu fosse fazer a mesma frase, mas eu ia falar de uma panela, por exemplo, ia acontecer a mesma coisa. Eu ia falar aqui it para panela. Ah, essa panela, só um segundo, lindas. Se fosse uma panela, aqui embaixo eu iria colocar it para a panela. Muito bem. Lindas e lindos, a gente vai continuar o nosso estudo da aula de amanhã. Eu vou salvar todo esse material que a gente desenvolveu e vou enviar o vídeo para que seja compartilhado com vocês lá no nosso canal do YouTube. Lembrando você, sempre que você quiser aperfeiçoar ainda mais, desenvolver mais a sua capacidade de comunicação em inglês, assista às aulas mais vezes. Copie tudo aquilo que foi escrito aqui no quadro. Você mesmo escreve lá, copia 10 vezes à mão. Isso vai desenvolver muito a sua capacidade de memorização. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma excelente semana começando a todos nós e nos vemos amanhã aqui novamente no mesmo horário. Bye bye. Have you all a beautiful day and an amazing weekend.